Neemias 8, e nós vamos ler o verso de número 8. Neemias 8, versículo 1 e 8, perdão. Diz o seguinte: E chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés que o Senhor tinha ordenado a Israel. Volte seus olhos para o número 8. E leram no livro, na lei de Deus, e declarando e explicando o sentido, faziam que, lendo, se entendesse. Você pode tomar o seu assento? O livro de Neemias é um livro histórico, que também trata sobre a história de Israel. Se o Pentateuco, os primeiros 5 livros da Bíblia, está dizendo mais sobre a origem do povo de Israel, estes livros, como de Esther, de Esdras, de Crônicas em parte, está falando sobre o Israel que pecou e que foi punido por Deus. Esses livros, eles trazem uma outra visão do povo de Israel. Quem olha para os primeiros 5 livros da Bíblia acha que Israel é só a nação santa, a nação eleita, mas quem volta os seus olhos para estes livros percebe que é a nação eleita, mas que o fato de ser nação eleita, nação separada, não os exime de correção, e Deus os corrige. Quando Deus ele dá a lei para Moisés, ele estabelece o Monte Ebal e o Monte Gerizim. Um fala sobre maldição e o outro fala sobre bênção, onde o povo, cada um ia em cima desse monte e de lá falavam, proferiram palavras de bênção e também de maldição. Deus ele colocou para aquele povo, já desde aquela época, que se eles quisessem e entendessem e cumprissem, viveriam melhor nessa terra. De igual forma, se não fizessem da forma que Deus queria, eles pagariam por aquilo que eles estavam fazendo. O povo de Israel, depois da morte de Moisés, morte de Josué, que nós já falamos aqui no livro de Josué, e nós temos uma boa lembrança, porque foi bem recente que a gente tratou sobre o livro de Josué. Após a morte do rei Davi, o povo de Israel ele começa a desandar. Não que antes eles já não faziam algumas coisas, mas assim, a partir da morte do rei Davi, ali no meados do reinado de Salomão, que embora era muito sábio, se deixou levar pelo amor das mulheres e fez de tudo. Ele colocou deuses pagãos no templo, se deixou levar mesmo, tomou mulheres estranhas que não podia, e dali houve uma decadência. É verdade que pontualmente Deus levantava reis como o rei Ezequias, como o rei Asa em parte, Joás também em parte, e alguns reis que de alguma forma foram um acalento para o coração de Deus, que procuraram colocar o povo de Israel no seu trilho novamente. Mas Deus já estava cansado, e a partir ali dos livros de Isaías, Deus já começa a dar uma palavra voltada para conserto e para uma punição propriamente dita. Deus ele vai corrigir Israel de tudo que é jeito, de todas as formas. Israel não ouve, então Deus parte para a prática. Deus ele, a partir do momento em que ele coloca em prática o seu plano, não adianta pedir misericórdia. Israel podia chorar, espernear, voltar ao templo, vestir panos de saco, vestir o que fosse, fazer jejuns. Deus não ia ouvir. Ele chega a dizer para o profeta Jeremias: pode parar de orar, porque eu não vou ouvir, eu não quero que você ore. Já dei a chance para esse povo se arrepender, não se arrependeram, agora eles vão sofrer a punição. E aí vem o rei Nabucodonosor, que dá sobre Israel, e ele acaba com Israel.
são 3 entradas em diferentes anos. Se eu não estou enganado, a distância de um para o outro são quase 20 anos, da primeira entrada para a última. E porque ele ainda tenta controlar Israel, ele toma Israel e coloca lá alguém para cuidar para ele. Mas aí esse se rebela, e o profeta na época já disse para ele: não se rebela, vai dar ruim. E eles se rebelavam mesmo assim. Acaba que no final de tudo, o rei Nabucodonosor manda arrebentar com Israel. O templo vira pedra, os muros estão tudo no chão, o povo está vivendo em miséria. E Nabucodonosor, ele tira de lá, como foi bem dito aqui, a parte pensante de Israel. É por isso que você vê lá Daniel, Ezequiel, essa galera que pensa, Ananias, Misael e Azarias, eles estão lá em Babilônia. Nabucodonosor pegou tudo para eles e deixou em Israel algumas pessoas pobres que ficavam vivendo em vida de literalmente miséria. Tu pensa, tu olha para o campo e o campo está todo destroçado. Não tem casa, não tem. O pessoal fez casa do que estava lá, o material que sobrou aí. Não tinha nada, eles não tinham recursos. E Israel sempre foi um povo odiado. Então você pensa que os povos ao redor ajudaram? Deus também, ele vai anunciar punições para povos que estavam ao redor de Israel, que se alegraram com a queda de Israel, porque Israel sempre foi um povo odiado. Então quando o rei Nabucodonosor ele tira tudo de Israel, Israel fica acabado. Já no período do profeta Jeremias, antes disso tudo acontecer, ele já havia dito que o pessoal passaria por um cativeiro de 70 anos de cativeiro até que fossem liberados, porque ainda havia na época uma coisa assim, eles tinham ido em parte para Babilônia, e eles diziam: não, Deus vai fazer a gente voltar para cá. E aí o profeta Jeremias disse: olha, vocês podem construir casas aí, vocês podem tomar uma vida aí, porque só vão sair daí depois de 70 anos. É uma geração inteira. Deus ele tira uma geração para botar outra em Israel novamente. São muito poucos os que se aproveitam daqueles que foram para a Babilônia, que voltam para Israel. Então, segundo a palavra que o profeta Jeremias havia profetizado, e que o profeta Isaías também tinha dito a respeito do rei Ciro, que nasceu muito antes do rei Ciro governar. O rei Ciro, assim que assume o reinado, ele toma conhecimento deste escrito que está escrito sobre ele, dizendo o nome dele, dizendo que ele ia liberar, e ele se comove com aquilo. Ele não é um rei cristão, um rei que é judeu, nada disso. Ele é um rei mundano. Só que Deus já havia liberado uma palavra, e isso aí para Deus tanto importa. Pode ser mundano, crente, se ele disse que vai fazer, vai fazer. Aí o que acontece é que o rei Ciro libera. E ele libera quem? Libera um povo para sair, e é liberado para ir. Primeiro vai Zorobabel, e depois vem um povo com o sacerdote Esdra, ou escriba Esdra. Eles são levados para a terra de Israel novamente. E já naquela época o rei Ciro diz: olha, eu libero todos aqueles que quiserem voltar para as terras de Israel e que quiserem estar lá. Eu dou para eles tanto a liberação de pessoas quanto de recursos. Eles vão voltar para lá. Aqueles que sentirem voluntariamente, dão ouro, dão gado, o que quiserem dar, pode dar para que ajudem a construir. E o que é voltado para este momento de o templo em si é reconstruído. E aí você lê lá no profeta Ageu, e às vezes fica sem conexão. Mas o que eles estão falando, dentro do período ali de Zorobabel, é sobre a ideia de reconstruir o templo. O pessoal estava todo mundo indo para suas casas, e eles estavam vivendo um momento difícil ainda de reconstrução. E eles não estavam ligando, ou não estavam dando a devida importância para o templo. E aí o profeta Ageu diz: gente, se voltem para o templo, o salário de vocês está igual ao saquetel furado. Vocês colocam no bolso, não dá. O que vocês tentam, vocês não conseguem. E aí o profeta Ageu, ele vai dar essa palavra de incentivo, ajudar Zorobabel a se reconstruir. E também depois vem o escriba Esdra, e ele vem de Babilônia para trazer para o povo a
a ideia mais intelectual da lei. O povo, já naquela época de Esdras, viveu algo semelhante com Neemias. Se Neemias teve Sambalate e Tobias, Esdras teve Sesai e Reum. Eram homens que, a partir do momento em que eles viram Israel entrando novamente na cidade, começaram a enviar cartas para Artaxerxes, para dizer para ele: olha, rei, esse povo aí, o senhor não deveria permitir que eles reconstruíssem a cidade, porque esse povo aí já foi povo poderoso e eles não davam porção alguma. O que eles estavam querendo dizer é o seguinte: olha, esse povo aí, se deixar eles crescerem, eles vão sair do seu controle, eles não vão ter mais domínio sobre o Senhor agora não vai mandar mais dele. E eles afirmam para o rei a mesma coisa que Neemias está tentando fazer aqui. Ele diz: olha, se o Senhor deixar eles reconstruírem a cidade e reconstruírem os muros, eles não se tomarão mais por alguém dominado, eles serão alguém que irão dominar. Eles já foram povos que dominavam. E aí o rei Artaxerxes, ele vive nesse momento de conflito, porque ele olha de fato as crônicas de Israel e percebe que esse povo já foi povo grande. E aí ele fecha tudo de novo, não pode construir. Depois esse povo ora a Deus e Deus sim dá a liberação para que eles reconstruam. No período que compreende o Neemias, o governador Neemias, é um período onde o povo de Israel já tinha reconstruído o templo, porém os muros estavam vendidos, jogados no chão. Este povo estava vivendo em miséria, naturalmente, porque este povo não tinha uma guarda propriamente dita para se proteger, haja vista que eles viviam num embargo intelectual. Embora as províncias que estavam à sua frente não os atacassem, só não os atacava porque eles estavam sob o domínio agora dos medos e persas. Então eles não o atacavam porque faziam parte, todos eles, de um acoplamento de províncias que estavam ligados aos medos e persas. Então eles não atacavam Israel. Se Israel pensasse: vamos reconstruir um muro aqui sem uma liberação de Artaxerxes, este povo iria para dentro de Israel a partir do momento em que eles estivessem reconstruindo. Então Deus, ele vai fazer uso de uma forma legal para que Israel reconstrua os muros. Então ele vai usar Neemias, que está no palácio do rei, sendo copeiro do rei, para ir lá, porque Neemias foi colocado numa posição por Deus que o permitiria agir de uma forma legal para que Israel pudesse novamente viver como nação. Neemias estava posto por Deus no palácio do rei Artaxerxes para que de uma forma legal Deus pudesse cumprir o seu propósito. É semelhante ao governador José, que estava no palácio ou estava sob a autoridade de Faraó, e isso permitiu que ele sustentasse os seus pais. É semelhante a Esté, que estava no palácio do rei Assuero, e isto permitiu que ela protegesse os judeus de tomar sobre aquele povo que Amã havia chamado para atacar o povo de Israel e matá-los. Então Neemias, dentro de uma parte mais intelectual, ele é chamado para isso. Mas tudo o que a Bíblia fala, e ela nunca fala à toa, ela fala sempre em forma codificada. Neemias é chamado para reconstruir. No primeiro capítulo, nós notamos que ele olha a estrutura das muralhas, vê que as muralhas estão fendidas, como é que está, e ele não declara ninguém. E aqui há um paralelo que eu quero traçar, porque antes de que Neemias começasse propriamente dito a obra em si, Deus já havia posto no coração dele o que era para fazer e como ele iria fazer. Deus nunca dá uma visão para alguém que é líder sem que antes já tenha dado a forma e como vai fazer. Aqueles que são chamados para edificar junto a Neemias não vão tomar a frente de Neemias para saber como edificar. Deus já deu a direção para Neemias de como edificar e o que ele vai fazer naquele lugar. Então Neemias, ele declara ao povo a ideia de reconstruir os muros. A partir do momento em que o povo de Israel começa a colocar a primeira pedra para edificar aquela muralha, Sambalate e Tobias
Neemias e o povo do foco da obra. Eles estão tentando pegar a mente do Neemias de alguma forma. Eles sabem que Neemias está sob a autoridade do rei Artaxerxes, e se eles tentarem atacar, o rei Artaxerxes vai intervir. Então a única forma que eles têm, já que o rei liberou a palavra para eles poderem construir, é tentando paralisar a obra entre os edificadores e o Neemias. Por quê? Porque a palavra do rei já havia sido dita, e quando a palavra do rei já é dita, não há como parar, porque o rei já disse. Então qual é a forma que o inimigo tenta parar? Não é a palavra do rei, porque a palavra do rei já foi dita. Ele tenta parar aqui, entre os edificadores e Neemias. Então a forma que eles tentam paralisar a obra é tomando a mente do povo, de alguma forma tentando os distrair. No segundo momento, a qual eles vêm tentar tirar a concentração do Neemias, propriamente dita, eles estão afrontando a Neemias. E por que é que Neemias responde? Não parece que Neemias está perdendo tempo respondendo? Não está. Naturalmente, como ele está vivendo numa província que está ligada aos medos e persas, ele está fazendo algo formal. Se ele não responde àquele povo que é província, logo ele é acusado de sedição, de rebelião. Eles poderiam alegar: olha, rei, eles estão fazendo, o Senhor até liberou, mas agora eles estão fazendo algo para se rebelar contra o Senhor. Tanto é que não estão respondendo às nossas cartas. Tanto é que a gente fala e eles não nos diz novamente, não nos fala respondendo. Então o que Neemias está fazendo é algo legal. Neemias não é bobo, ele já percebeu que Sanbalate e Tobias está querendo atrapalhar a obra desde que ele começou. Só que ele não pode agir como um irracional. Então a forma legal que ele tem é respondendo. E note bem, porque a resposta dele é de forma para confundir também Sanbalate e Tobias. Por que pararia eu esta obra? A pergunta dele é de uma forma capciosa, é para poder tirar do Sanbalate e do Tobias a resposta que ele quer, porque Neemias já tinha a convicção de que Sanbalate e Tobias queriam paralisar a obra. Então o que ele está propondo, ou o que ele está fazendo, é apenas jogando com as armas que o inimigo quer jogar. Já que eles estão querendo me acusar de rebelião, eu não vou devolver para eles na mesma moeda. Então me diz, por que vocês querem que eu saia daqui? Então me diz, por que vocês querem que a obra pare? Então me diz, por que vocês querem que eu vá até o vale de Ono? Então Neemias, ele é enchido de sabedoria por Deus para fazer esta obra. A partir do momento em que ele responde, este povo, dentro da ideia de não ir no vale de Ono, este povo, de alguma forma, eles agora passam a querer se aliançar com Neemias. No capítulo de número 7, está retratando sobre a oferta que aquele povo deu para a obra. Aquele povo de Israel que estava ali, eles estavam dentro de uma obra, no capítulo número 6, perdão, está falando agora sobre como eles se deram aquele momento de reconstrução. Embora 52 dias fossem o tempo em que eles gastaram para poder edificar aqueles muros, não foi fácil e nem muito menos tranquilo de se fazer. No capítulo de número 6, eles estão falando: nossa, o pó é muito e nossos braços já estão cansados. Quem está falando isso? O povo de Israel. Eles disseram: nossa, nós já fizemos muito, mas o pó que tem ainda é muito. Os nossos braços não vão conseguir. E é a mesma coisa que Sanbalate e Tobias e o povo que está com eles estão dizendo: ora, o braço deles estão cansados, vamos e ataquemos agora, porque o braço deles estão cansados. Este povo estava vivendo um momento semelhante ao que nós vamos viver, porque é natural que a obra canse, pois a obra não é nossa, a obra é algo espiritual. E naturalmente, se eu estou fazendo algo espiritual com o meu corpo carnal vai cansar, o meu corpo carnal vai sentir dor, o meu corpo carnal vai sentir dor de cabeça, dor de perna, dor nos olhos, dor aonde tiver que sentir. Mas o nosso interior, o Espírito que está sobre nós e está nos levando a fazer a obra que é espiritual, ele está se renovando a cada dia. É natural que o nosso braço se canse, é natural que o nosso braço canse para fazer a obra, mas o Espírito que está
E Neemias não foi chamado apenas para a reconstrução do muro, ele foi chamado para liderar esse povo espiritualmente. Então ele vai chamar o escriba Esdras, o sacerdote Esdras, para que ele anuncie ao povo. É um pedido do povo para que o sacerdote Esdras anuncie a eles a lei. Embora pareça, lendo a Bíblia, que o povo de Israel é Bíblia e que eles cumprem a Bíblia o tempo todo, não é verdade. Haja vista que no capítulo de número 8 eles vão falar sobre as festas das cabanas, que eles não faziam desde a época de Josué. E da época de Josué até este período é tempo, hein? É muitos anos que eles estavam sem fazer. Este povo, embora tivessem a Torá a seu favor, os profetas, os livros históricos e os livros poéticos, este povo, de alguma forma, eles viviam momentos de apostasia, que os fazia não viver a palavra propriamente dita. Então o sacerdote Esdras, ele é chamado para anunciar a Israel a lei. E é interessante onde ele está anunciando a Israel esta mensagem. Ele está anunciando a Israel diante da porta das águas. A porta das águas são uma daquelas 12 que o pastor muito bem aqui explanou. Tinha a porta do monturo, porta do peixe, porta do gado. Tinha a porta ali em Israel. Hoje em dia, dessas 12, apenas 8 estão ainda em Israel. E elas têm outros nomes, porta dourada e por aí vai. Então este povo de Israel, eles estavam diante da porta das águas. E cada porta de Israel havia um significado bíblico e espiritual. A porta, por exemplo, de ovelhas, estava tratando sobre gente que é pastoreado, gente que entrou pelo caminho do pastoreio. A porta do peixe, como foi muito bem explanado, nos leva a compreender a ideia de almas para Cristo. A porta do monturo, por exemplo, que fala sobre o vale de Inom, fala sobre uma limpeza espiritual, porque o que acontecia na porta do monturo, o pessoal levava todo o lixo da cidade para aquele lugar. Tudo o que era impureza era levado para a porta do monturo. E é interessante porque na nossa vida espiritual há momentos em que nós somos ovelha, em que nós vamos conquistar peixe, mas há momentos em que nós precisamos ir na porta do monturo. E a porta do monturo é para tirar toda a impureza, a incorrupção, todo o pensamento estranho, todo o sentimento estranho. E é interessante com o que se fazia com o lixo que era levado para a porta do monturo. Ele era jogado lá e ficava lá? Não, ele era jogado lá e vinha se jogando fogo em cima do lixo. É interessante porque o sacrifício que era colocado sobre o altar, o fogo que estava no altar fazia separação entre as impurezas e aquilo que era puro. Era Deus separando a partir do fogo aquilo que ele queria e aquilo que ele não queria. A partir do momento em que nós vivemos coisas estranhas, devemos ir pela porta do monturo, ir lá e deixar que o fogo do Senhor tire tudo que é impureza. Aí ele está diante da porta das águas. A porta das águas era por onde entrava todo o mantimento de Israel. A porta das águas era por onde o povo recebia o seu alimento. E é interessante, o escriba está diante da porta das águas, falando para um povo que está querendo se reconciliar. A partir do momento em que este povo está se propusando a estar ouvindo a voz de Deus, Deus está os encaminhando para um conhecimento verdadeiro. É interessante que tanto para a sua saúde física, alimento físico, aquela porta estava significando alimento para o seu corpo físico. Mas como a Bíblia não fala nada à toa, a porta das águas que o sacerdote está significando que o povo de Israel estava vivendo um novo alimento da parte de Deus. Estava sendo alimentado a partir da palavra, estava sendo alimentado a partir daquilo que estava saindo da lei. E não querendo pegar o do próximo, mas é tão importante compreender que esta porta das águas
de Esdras, ele termina de anunciar ao povo a lei. Este povo, eles vão fazer a festa da cabana. E aonde é que eles fazem as festas das cabanas? Diante da porta das águas e diante da porta de Efraim. E nós bem sabemos que Efraim significa Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Efraim também tem o significado de porção dobrada. A partir do momento em que se ouviu a palavra de Deus, aquele povo estava sendo encaminhado a viver uma porção dobrada. É porque estão vendendo prosperidade por aí, de forma que você compra qualquer coisa e vai viver prosperidade. Mas eu só acredito na prosperidade que vem pela palavra de Deus, e ela nos encaminha a viver a porção dobrada. Eu não preciso ir para um monte e não preciso ficar fazendo campanhas de 7 de sexta-feira para viver a provisão. Deus está encaminhando provisão a partir da palavra. Espírito Santo. O pessoal de Israel, para eles, a questão física é muito tranquilo, porque reconstruir o muro é empolgante. Reconstruir o muro, embora seja algo espiritual, é algo que um motiva o outro. Bora, vamos. Tranquilo. É algo que um vai motivando o outro a fazer. Por quê? Porque está falando, propriamente dito, de força de braço. Para você edificar o muro, você não pode ficar orando, que senão a pedra não vai para o lugar. Tem que usar o braço. Isso aí. Então, quando o povo está no momento em que eles estão reconstruindo o muro, o que precisa não é de oração, o que precisa é de gente disponível para edificar o muro. O que precisa não é de clamor e de jejum, o que precisa é de gente para pôr a pedra no muro, é de gente para colocar a porta no lugar. É interessante porque Deus faz as coisas no tempo correto. Antes de ele anunciar a lei propriamente dita e de Deus começar a acertar e colocar pingo nos is para Israel, o que Deus vai fazer com Israel é que eles façam com o esforço das suas mãos a obra do Senhor. E naturalmente, à medida em que eles estão fazendo a obra de Deus, o muro, Deus está cuidando deles. Eu não acho e não tenho a convicção que este povo está vivendo em tranquilidade antes do muro ser reconstruído. Se eu estou acreditando que Neemias ouviu no capítulo de número 1 que o povo estava vivendo em miséria, é porque a casa deles não estava tão boa. Aquilo que eles tinham, o campo dele não estava tão bom. Então, porque Deus não deu primeiro para eles provisão para a sua casa e para o seu campo? Porque primeiro é a obra de Deus, e depois Deus vai cuidar da sua casa, depois Deus vai cuidar do seu projeto. É irrelevante achar que Deus está nos esquecendo do nosso particular e está apenas priorizando a sua obra. Deus está ligando uma coisa a outra. À medida em que nós fazemos a sua obra, Deus está providenciando para nós a provisão dele. E isto por onde você tirou isso? Naturalmente, se o povo está reconstruindo o muro, é porque o pessoal eles estão expostos para os povos inimigos. À medida em que eles edificaram o muro, cercaram a cidade, agora está livre para edificar a sua casa. Agora está tranquilo e já tem muro no lugar para você começar a edificar a casa do jeito que você planejou, a casa do jeito que você quer. Pode escolher o campo, a cidade, o lugar, porque Deus já agora tem uma palavra liberada. Mas antes eles priorizaram o muro. Lindo Deus. Pessoal, eles valorizaram a ideia do muro. E é interessante porque num texto vai dizer: e um edificava aqui de frente da sua casa, outro edificava na outra porta de frente da sua casa, outro edificava em outra parte diante da sua casa. É natural observarmos que todos eles estão trabalhando, mas lendo o texto você percebe que não estão todos trabalhando na mesma coisa. Seria tolice do Neemias. Se eu estou tentando reconstruir o muro e eu quero fazer rápido, eu não vou botar cada um na mesma coisa. Vou pegar um, vai naquela porta,
Você, naquela porta. É que Neemias não queria edificar aquela. Não, vai naquela porta ali. Eu queria naquela, não, vai lá. Meu amigo está ali, não, vai edificar aquela porta ali. Neemias está separando, porque embora estamos fazendo uma grande obra, nós não fazemos a mesma coisa. E aqui nós precisamos entender de cada um no seu quadrado, porque um vai edificar a porta, outro vai edificar o muro. E quem é que está ganhando? O reino. Eu não preciso fazer tudo. Deus não quer que eu faça tudo. É tudo dividido. Cada um está fazendo a sua obra e o muro está edificado. Não é eu faço o que eu quero. Já há uma palavra de Neemias para o que você vai fazer. É para fazer a porta. Vou contar a porta. Qual é a medida da porta? 5 metros. E a largura? 4,5. Calma aí que eu vou ajudar ali no muro. Não. O que foi chamado para edificar a porta, isto é uma obra. E parece que a gente falando de uma forma muito natural, que eles não se machucam lá na obra. Não tem cansaço, não tem gente quase desmaiando, é um sol. É gente, se tem quem edifique e eles têm sede, tem quem leve água. Se eles têm fome, tem quem leve a comida. Se tem lá, naquela construção, quem está fazendo a obra, tem quem leve o material até eles. Eles estão vivendo em uma sincronia, em uma engrenagem, aonde um está na dependência do outro. Eu preciso de material. Fulano, traz o material. Coloca. Agora eu preciso de água. Traz água. Coloca. E agora eu preciso colocar a porta. Já terminei o muro. Coloca. Tudo no reino é de forma organizada. Deus não faz nada desorganizado. Deus estabelece, e um dos seus princípios maiores é organização. Naturalmente, quando ele coloca para Moisés a ideia do decálogo, ele não está colocando aqui numa ordem solta, não. Ele está colocando na ordem que ele quer. Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. 1. Amarás o teu irmão como a ti mesmo. 2. Então Deus está estabelecendo princípios e ordens. E quando nós estamos envolvidos com a obra dele, nós precisamos entender que Deus trabalha com princípio e que Deus trabalha com ordem. Deus não faz nada segundo o nosso pensamento. Nós seguimos o raciocínio de Deus e o raciocínio que ele tem dado para Neemias, para que nós edifiquemos e para que tenhamos sucesso naquilo que estamos edificando. Então Neemias, quando ele termina de edificar, chamando o sacerdote este povo, eles ouvem a palavra do Senhor. E aqui há uma comoção, um avivamento, porque à medida em que eles ouvem a palavra, e isto aqui volta para a nossa geração, à medida em que eles ouvem a palavra, eles estão se medindo pela palavra. Então o texto está dizendo, e eles começaram a chorar, porque a palavra produz em nós arrependimento, a palavra produz em nós mudança de vida, a palavra produz em nós mudança de pensamento, aonde a palavra não consegue entrar. E aí Deus também já colocou de lado, é gente que tem a consciência cauterizada. Esses aí, a Bíblia diz que Deus já deixou eles se levarem, aonde a palavra não está conseguindo mais mudar pensamentos e corações. Então está tratando de gente que Deus está abandonando. Aonde a palavra de Deus está tratando e a palavra de Deus está indo, tem gente chorando e tem gente olhando para a sua vida dizendo, esta palavra que está vindo a mim, não estou me correlacionando com ela, preciso me adequar a ela. E o sacerdote Esdras, anunciando aquele povo, dentro da ideia de trazer para eles a lei, para que eles aprendam, aquele povo é tomado de uma comoção, aonde eles agora anunciam ao sacerdote Esdras, nós queremos e nós seguiremos a lei, nós queremos e seguiremos a lei. E o sacerdote ele conta aqui com levitas esses que nos tempos bíblicos
era gente entendida da Bíblia. Levita na Bíblia é isso, é gente que sabe falar da Bíblia. No verso de número 8, ele está falando sobre os levitas. Se tem o Neemias que edificou, e tem o sacerdote Esdras. Muito interessante, não posso deixar de passar, porque quando o sacerdote Esdras, ele está anunciando ao povo, é colocado para ele um púlpito de madeira. Da onde que surgiu essa ideia de púlpito? É da Bíblia. O sacerdote Esdras, ele está sendo colocado num púlpito para que o povo ouvisse, e atrás dele há ali pessoas, seus ajudantes, que estão à retaguarda dele, e o povo está vendo aquilo. Por que existe um púlpito e por que a liderança senta em cima do púlpito? É justamente dentro desta ideia de anunciar a palavra. E Deus, ele estabelece coisas que têm relação com o povo. O povo precisa de gente que visualmente eles possam se identificar e possam se espelhar. Por que o sacerdote Esdras está indo para cima de um púlpito? Porque ele é um sacerdote e que sabe de lei. Naturalmente, quem olha para o sacerdote Esdras vai se espelhar no sacerdote Esdras e quem está à sua retaguarda. Deus faz tudo de uma maneira consciente. Então, quando o sacerdote Esdras termina de anunciar para aquele povo, os levitas vêm o ajudando, e os levitas estão explicando para o povo como se compreender os textos bíblicos. Aquele povo, embora estivesse dentro de uma linhagem de Israel, era um povo muito falto de conhecimento, tanto que a Bíblia está dizendo que eles o explicavam e ensinava a eles como compreenderem o texto. Então eles estão ensinando para o povo Bíblia, estão ensinando para eles como compreenderem os textos bíblicos. Então começou a obra, tudo bem, Deus permitiu que a gente começasse a obra, glória a Deus. Deus permitiu que a gente ouvisse a obra, glória a Deus. Mas agora é o momento em que Israel para e que eles são ensinados. E para que são ensinados? Para não errar. São ensinados para fazer corretamente. Deus está se calçando de um povo fazer novamente aquilo que eles já fizeram atrás. E é o temor de Deus. Por quê? Porque sempre em que se levanta alguém, em que se levanta pessoas por Deus, começam até bem, mas no final começam a destoar. Mas Deus está contando com a Resgatando Vidas, e nós estamos nos propondo a ser uma igreja de palavra. Nós não vamos crescer e chegar num templo como esse para encher a igreja de gente que não quer nada com a Bíblia e não quer nada com a palavra. Deus está levando a gente para viver um projeto para botar lá gente que tem palavra. O sacerdote Esdras, ele viveu algo muito parecido com Neemias. E aqui está uma ideia de sucessão. Quando o sacerdote Esdras vai ministrar aonde o Neemias está, é confirmando o chamado do Neemias, e é confirmando também que Deus é com Neemias. E é interessante porque Neemias, ele entende até onde ele vai. Deus me chamou para fazer a obra. Tinha tudo para dar errado. Pensa tu, mercador, ourives e quem faz ouro. Mercador é quem vende, construindo um muro. E quem está dirigindo a obra? Um copeiro. Meu Deus, isso vai dar ruim. O copeiro vai dizer para a gente o que a gente vai fazer? O ourives vai dizer para a gente como é que a gente vai colocar essa muralha? É o mercador que vai dizer para a gente como é que a gente vai construir esse muro? É porque Deus não precisa do nome propriamente dito. Se tiver gente que está disponível e gente pronta para fazer a obra, Ele capacita, põe de pé e coloca este povo para fazer a obra. Tem mensagem aqui, mas eu vou tentar me ater aqui. Quando o Esdras, ele começa a falar para o povo, eles ficam de pé. É interessante porque na Bíblia
Novamente, digo isso, nada está à toa. O sacerdote Esdras abriu a Bíblia e o povo se pôs em pé. É interessante olhar para a Bíblia e ver outros cenários aonde Deus põe de pé. Filho do homem, põe de pé que eu falarei contigo. É interessante porque se Deus está tratando este povo e eles abriram a lei e eles estão se pondo de pé, eles estão dizendo, aquele movimento que parece natural, eles poderiam ouvir sentado, mas o movimento que parece natural não é. É eles dizendo, estamos prontos para ouvir, estamos prontos para aquilo que Deus tem para nós, estamos prontos para viver o que Deus tem para nós. Então quando o sacerdote Esdras está trazendo para este povo a ideia de lei, e estes levitas estão o ajudando, dentro da ideia de que este povo comece a entender para o que foi chamado, comece a compreender por que é que Deus havia chamado. Ali já tinha gente que os seus pais tinham morrido na Babilônia, já tinha gente que só tinha ouvido a história de Moisés, não conhecia Davi, não sabia quem foi Salomão, porque não viu, só sabia das histórias. Então Deus está trazendo este povo para os ensinar. Para quê? Para os aprimorar para a obra. Deus estava apenas começando. O muro em si é apenas o começo para a reedificação da cidade. O muro em si é o pontapé inicial para o que Deus tem para aquele lugar. Mas o que Deus para aquele povo, para viver naquele momento, é a ideia da lei. É a ideia de ser intelectualmente enriquecido dentro da palavra. Assim eu agradeço a minha oportunidade.